Vamos descomplicar? Oi meninas, eu sou a Maria Cardoso e você está no canal Menopausa Descomplicada. No vídeo de hoje eu vou tirar algumas dúvidas que eu costumo receber, tá, em vídeos anteriores a respeito do uso da pomada vaginal, tá, do estriol, e também do uso do androgel, que é a testosterona que a gente tem disponibilizada nas farmácias, tá? Mas antes de começar, eu quero agradecer a todas vocês, tá, que são inscritas no canal, que estão chegando, que estão ajudando esse canal a crescer. Meu muito obrigado, tá? E podem deixar a sua dúvida, as suas perguntas, compartilhar as suas histórias, que eu sempre tô respondendo para vocês, tá bem? Olha só quem tá aqui atrás de mim, ó, que vai participar do vídeo. Esse aqui é o Teodoro, tá dormindo aqui, tá bem quietinho, né? Bem, meninas, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esses dois hormônios aqui que tem que fazer parte da nossa reposição hormonal feminina, tá? Que é o creme vaginal de estriol, que auxilia muito na lubrificação vaginal e no tratamento de atrofia vaginal e outros probleminhas que acontecem com a queda do estrogênio. E o outro é a testosterona, tá? Que infelizmente nós não temos aqui no Brasil uma testosterona com dosagem feminina, mas nós temos o androgel, que a gente pode controlar a dosagem e fazer uso, tá? Porque é a testosterona natural e que tem que fazer parte da nossa reposição hormonal. Então hoje no vídeo eu vou tirar algumas dúvidas, tá, a respeito desses dois hormônios aqui. Também quero deixar um recadinho para você que está chegando agora no canal, se inscreva também, tá? Tô muito feliz, o canal tá crescendo a cada dia, já somos mais de 6.000 mulheres aqui, então compartilhando suas experiências, eu também fico super animada de estar sempre fazendo pesquisas e trazendo para vocês aqui e respondendo as perguntinhas, tá? Então deixem sugestões, compartilhem os vídeos e continuem ajudando o meu trabalho. Bem, meninas, eu costumo receber muitas dúvidas a respeito do uso da pomada vaginal de estriol, tá? A primeira dúvida é: ela é um hormônio? Sim, gente. A pomada vaginal de 1 mg de estriol é hormônio, tá? O estriol é um hormônio, ele é um estrogênio. Só o que acontece? Esse 1 mg é um percentual muito baixo, tá? Tanto que essa pomada vaginal, ela age apenas na região vaginal, tá? Na nossa área pélvica. Então, assim, ela não tem absorção sistêmica. Isso eu perguntei para a doutora Andréia Nakano, que é a médica, né, que está cuidando da minha reposição hormonal. Então, ela falou que o creme, ele não tem uma absorção sistêmica, tá bom? É só local, é de uso tópico. Bem, e no mercado nós temos as versões, que é o Estelle, que é o nome comercial, e também o estriol, né, que ambos são da Biolab, do mesmo laboratório, tá? Eles são o mesmo produto. Eu já utilizei os dois, tá? E a única diferença que eu tive na hora que eu fui comprar foi em relação aos aplicadores, tá? Que o Estelle veio com 5 aplicadores e o genérico veio apenas com 1, mas tem muitas inscritas aqui do canal falando que já compraram a versão genérica com mais aplicadores, tá bom? Então eu acho que isso varia de acordo com o tempo aí, com o mercado. Meninas, e uma das dúvidas é em relação à quantidade de creme no aplicador, tá? Então a maioria vê esse aplicador aqui e acha que ele tá com defeito, mas ele não está com defeito, ó. Eu vou tentar por aqui, ó. Aqui tá o limite dele. Então essa parte aqui é a parte que vai ser preenchida com o creme, então não é o tubo todo, tá? Muitas mulheres acham que o aplicador tá com defeito, ficam puxando aqui, ele tem realmente uma travinha, tá? Então a hora que você coloca aqui, ó, e você aperta, eu vou pôr bem pertinho, ó. Pronto, ele já trava e essa aqui é a quantidade que você vai utilizar. Então veja que é uma quantidade pequena, já é a quantidade suficiente, tá? Pra tá ali
te ajudando, tratando todos os sintomas que nós temos aqui em decorrência da falta do estrogênio, tá, no nosso organismo. Então, pela falta do estrogênio, o que acontece com a nossa área pélvica? Nós sofremos com uma atrofia vaginal, tá? Com isso vem o ressecamento, que atrapalha muito na relação sexual, vem as fissuras, que são aquelas pequenas rachaduras que a gente não consegue ver, mas a hora que a gente vai fazer um xixi, a gente sente aquilo ardendo. Outra coisa que acontece também é muita infecção urinária por repetição, tá? Isso tudo por falta do estrogênio no nosso organismo, tá? Além disso, a gente fazendo o tratamento, porque sim, é um tratamento, tá? Nós conseguimos corrigir todos esses problemas, tá? De atrofia, então ela fica vascularizada, ela fica mais sensível, a gente nota muita diferença. Outra coisa muito bacana também, que a pomada vaginal, né, de estriol, que é um hormônio, como eu já falei para vocês, tá? Tem muitas meninas que ficam com medo de usar, mas tem que ser um hormônio, gente. Para tratar esses problemas tem que ser hormônio, tá? Agora, existem sim as pomadas, né, íntimas, né, os lubrificantes, que eles vão apenas amenizar algumas situações de ressecamento ali no ato sexual, mas não vão tratar nenhum problema, tá? Ó quem tá querendo aparecer no vídeo aqui, ó. Dá um oi pro pessoal. Essa é a Marcelina, gente. Olha que lindo, ó. Ela tem um rosto de duas cores, ó. Então, o que acontece? Muita gente acha que usando, né, os lubrificantes vão estar fazendo um tratamento, e não, tá? Os lubrificantes vaginais, eles vão ser apenas para lubrificar, o nome já diz, tá? Agora, o creme vaginal, sim, ele faz um tratamento, tá? Tanto que se vocês forem olhar na bula, vocês podem estar usando de 1 a 3 vezes na semana, não é todos os dias, tá? Então, assim, ele vai sim devolver a saúde para essa área aqui que é tão afetada com a falta do estrogênio, tá? É claro que para quem tá fazendo uma reposição hormonal, tá tendo um acompanhamento médico já com o estradiol, né, e com a testosterona, também melhora muito aqui a situação de ressecamento, de atrofia, tá? Eu tô falando da reposição hormonal transdérmica também através de cremes, mas aí é uma reposição hormonal sistêmica, tá? Daí não seria somente local. A pomada, ela é de uso apenas tópico, tá? Vai agir aqui no nosso canal vaginal, vai trazer lubrificação e saúde, e vocês vão ver a diferença. Outra coisa também que eu não posso deixar de falar, que eu sofri muito com isso, foram os escapes urinários. Então, assim, quando eu comecei a entrar em climatério, que já comecei ali com o meu declínio hormonal, eu senti muito, mas muito mesmo, essas dificuldades aqui com a falta do estrogênio no meu organismo, tá? Então eu fiquei, gente, que eu não podia dar uma risada, eu não conseguia segurar o xixi. Olha, foram momentos horríveis, tá? E você vai conversar com o médico e ele fala que é assim mesmo, né? Por isso que, infelizmente, eu não sei se vocês veem isso, mas muitas mulheres que já têm ali uma idade mais 60 anos, elas acabam tendo que usar absorventes íntimos, né, para segurar um pouco assim esse xixi, porque qualquer movimento, qualquer coisa assim, já sai aquele escapezinho. Então, graças a Deus, usando o estriol, creme vaginal, eu corrigi todos esses problemas, tá? Então, assim, a dúvida que eu recebo ele é um hormônio? Sim, é um hormônio de 1 mg, que é baixo, né? Que vai estar agindo apenas nessa região íntima nossa aqui, que vai estar corrigindo todos esses problemas e tratando, tá bem? Bom, outra dúvida que eu recebo bastante é se usar o creme de estriol à noite
e ter relação sexual no outro dia pode prejudicar o parceiro? Não, gente, não prejudica em nada, podem ficar tranquilas, tá? O creme, vocês viram que é muito pouquinho, né? É isso aqui, olha, que a gente vai colocar. Então, assim, o que não for absorvido pelo organismo ali durante a noite, ele acaba saindo um pouquinho, tá? Durante o dia, mas pode acontecer sim, de na relação sexual vocês perceberem que saiu um pouquinho do creme, mas não precisa entrar em pânico não, tá? Tá tudo certo, eu falo isso por experiência própria, tá? Não tem problema nenhum, o parceiro não vai ficar com problema nenhum, até porque é rápido, depois ali vai ter a higienização, então não tem problema, tá bom? A quantidade é muito pequena para que se aconteça alguma coisa, então vocês podem ficar tranquila, tá? Então não tem problema, podem usar, pode falar para o parceiro de vocês ficarem despreocupados que não tem problema quanto à saúde deles, tá bem? Meninas, e como a gente está falando aqui de reposição hormonal, porque o androgel ele entra como uma reposição hormonal, eu recebo muitas dúvidas falando, eu tenho nódulos ou cistos no meu seio, eu posso usar o estriol vaginal ou fazer reposição hormonal com a testosterona ou androgel? Bem, vamos lá, eu vou explicar para vocês rapidinho a diferença entre nódulo e a diferença de cisto, tá? O nódulo, ele é sólido, então eles são caroços nos seios, tá? Já os cistos, eles são líquidos, então são bolinhas de água, tá? Os cistos, eles nunca vão ser malignos, ou seja, pelo que eu pesquisei, e muitos médicos sérios aqui que tratam de reposição hormonal, o cisto ele nunca vai se transformar num câncer, tá bem? Agora, o nódulo, o que acontece? Quando vai se fazer o exame, se esse nódulo ele for benigno, você pode fazer reposição hormonal tranquilo. Segundo os médicos, o nódulo que é benigno, ele não se altera para maligno, tá? Foram o que eu pesquisei e o que os médicos falaram. Agora, o nódulo que já nasce ruim, aí sim, tem que conversar com o médico, claro que já é uma outra abordagem, tá bom? Mas só para vocês saberem a diferença entre nódulo e cisto. Bem, eu queria compartilhar com vocês que eu já tive um cisto na minha mama, tá? Eu confesso que quando eu recebi a notícia eu fiquei um pouquinho assustada, a médica me examinou, ele estava bem superficial, tá? Dava para sentir no toque, então eu fiz uma punção, foi tirada todo o líquido e graças a Deus não era nada e eu continuei com a minha reposição hormonal sem problemas nenhum, tá? Então para você que tá com essa dúvida, aqui ficou um pouquinho, né? Eu expliquei um pouco como que funciona, mas se vocês tiverem mais dúvidas, o ideal é conversar com o médico, é fazer os exames, tá? Os exames ginecológicos nós temos que fazer pelo menos uma vez por ano, tá? Então, a ultrassom transvaginal, ultrassom das mamas é muito importante. E os outros exames que a gente sabe que são muito importantes para a gente estar acompanhando a nossa saúde ginecológica, tá bem? Bem, continuando falando ainda do estriol, eu já fiz um vídeo para vocês onde eu abordo o uso do estriol na parte do rosto, né? Como um creme para rugas, para rejuvenescer. Então, assim, tem alguns médicos que usam, né, com essa função. É claro que isso não está na bula, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com as peles mais sensíveis, né, de estar fazendo esse tipo de experiência. O ideal seria com acompanhamento médico, se assim o médico resolver prescrever o estriol como um tratamento, aí você vai ter um respaldo ali do médico, eu acho que fica mais seguro, tá? Eu confesso para vocês que eu comecei a usar assim, usei por uma semana, algumas noites, mas depois eu até acabei desistindo, acabei esquecendo, um dia eu passava, um dia eu não passava. Eu acho que para ver os resultados que alguns médicos falam,
a gente tem que ter um uso contínuo, né? Eu acredito que com 30 dias consiga sentir a diferença. Então, gente, eu não sei se isso funciona de verdade, tá? Alguns médicos dizem que sim, mas eu não consegui testar. Então, se você tá testando e usa o estriol no seu rosto e tá sentindo alguma diferença, deixa aqui nos comentários, tá? Que é bacana a gente dividir essas experiências, tá bem? Bem, meninas, e agora chegou a hora da gente falar do androgel, que é a testosterona, tá? O androgel, ele foi desenvolvido para o uso masculino, tá? Aí vocês devem perguntar, nossa, mas tem a testosterona masculina e a testosterona feminina? Não, gente, a testosterona é uma só. A diferença é que os homens, eles fabricam muito mais testosterona e muito mais quantidade do que nós, mas nós também fabricamos, tá bom? E o androgel, ele foi desenvolvido para os homens, porque infelizmente ainda aqui no Brasil e alguns países pelo mundo, né, a testosterona ela não é ainda vista como importância na reposição hormonal feminina, tá? Nós temos no Reino Unido, eu já fiz vídeo para vocês e já mostrei, né, a testosterona que está sendo, né, vendida, as mulheres estão usando lá, já vem com uma dosagem menor, mas ainda não chegou para o Brasil e para alguns outros países, tá bom? Mas aqui no Brasil a gente tem disponível o androgel, que é esse aqui, tá? Ele tem em várias dosagens, esse aqui é a menor, tá? De testosterona, ela tem 16,2 mg por grama, então é a menor dosagem, mas ainda é uma dosagem superior à que nós precisamos, tá? Para vocês terem ideia, a mulher ela pode usar de reposição hormonal dependendo, né, das suas queixas, por isso que é muito importante uma avaliação médica, né? Quando a gente chega no médico, ele escutar as nossas queixas. Então, se aquela mulher tá tendo muita fadiga, muito problema. Gente, a Marcelina começou a mexer no fio aqui. Espera só um minutinho. Ai, gente, vou ter que fazer o vídeo com ela no colo, porque ela tá mexendo no fio aqui e vai acabar estragando, né, Marcelina? Danada. Bem, como eu tava falando para vocês, o androgel, ele foi desenvolvido para os homens, então essa é a menor dosagem, tá? 16,2. Então, o que que acontece? Nós, mulheres, podemos usar essa testosterona. Ela é a testosterona bioidêntica, que é a testosterona natural, tá? Que o nosso corpo produz, só que a gente não vai usar um pump inteiro. Então, eu vou demonstrar para vocês o que seria um pump inteiro da testosterona, tá? Eu vou pôr minha mão aqui, ó, e a gente vai dar um pump, ó. É bastante, né? Então aqui, para vocês terem uma ideia, tem 16,2 de testosterona natural, tá? Então eu vou limpar aqui. Então essa dose, ela seria uma dose muito alta para as mulheres, tá? É claro que tudo depende, né, dos sintomas que as mulheres estão sentindo, das suas queixas e da avaliação médica, mas geralmente eu acho que a dosagem maior prescrita para uma mulher seria de 10 mg. Bem, para vocês não ficarem assustadas, né, com a dosagem, eu hoje utilizo 8 mg de testosterona, tá? Manipulada, a doutora me prescreve lá, me dá a receita e eu mando fazer na farmácia de manipulação. Então, assim, depende muito da necessidade. Então, conversando com a minha doutora, falando das minhas queixas, ela colocou 8 mg de testosterona e sim, eu tive uma melhora porque eu ainda estava ali com cansaço, uma pequena fadiga, tá? E como que a gente percebe, gente, isso é muito importante, como que a gente percebe que nós estamos com a testosterona baixa no nosso organismo? Primeiro, um cansaço, uma fadiga horrorosa, você dorme e você acorda cansada, sem ânimo para nada. A gente fica sem aquele poder de decisão, sabe? A gente não se alegra com as conquistas. Isso tudo
é testosterona baixa no organismo, tá? Então, se a gente tá com a testosterona equilibrada, a gente se sente melhor, a nossa autoestima tá lá em cima, nosso poder de decisão é imediato, a gente se alegra com as conquistas, né? Sem falar do ânimo, daquele pique. E outra coisa, né, gente? A testosterona também, ela vai auxiliar, vai ajudar muito na libido, com certeza, e também na proteção cardiovascular, tá bom? Então, a reposição hormonal com testosterona para as mulheres também é muito, mas muito importante. Então, conversa com seu médico bonitinho, porque sim, a testosterona faz parte da terapia de reposição hormonal feminina, tá bem? Bom, vocês viram que a dosagem de um pumping é muita coisa, não é necessário fazer a utilização desse pump inteiro. Então, como que a gente dá aquele jeitinho para poder usar a testosterona? Você que não tem receita médica, mas que precisa usar, que está usando, eu por um bom tempo eu usei, vocês viram que eu tenho aqui ainda, tem bastante, né? Então, como que eu fazia, né? Eu colocava só um pouquinho, ó, vou pôr aqui perto novamente, ó, eu fazia isso aqui, ó, isso é o que eu usava, ó, já era o suficiente para mim me sentir bem, tá? Então, assim, não dá para saber quanto que tem aqui de testosterona, porque vocês viram que o pump inteiro tem 16,2, só que a gente usando assim, a gente não consegue saber qual quantidade que nós estamos utilizando. Isso é ruim? É um pouco ruim, mas a gente tem a clínica, então se você colocou um pouquinho, passou uns 3 dias, uma semana, você ainda se sente cansada, fadigada, aumenta mais um pouquinho. Tá? Então eu fui fazendo assim, fui ajustando e conforme eu fui me sentindo melhor, eu fui estabilizando e foi no olhômetro mesmo. Mas muitas de vocês deixaram aqui nos comentários que usam a agulhinha de insulina para fazer, para ter um controle da dosagem mais certinha, tá? Então também é uma dica, eu nunca usei, eu sempre usei assim direto, tá? Meninas, outra dúvida sobre o uso da testosterona na reposição hormonal é se ela vai trazer alguma mudança fisiológica, né? Como alteração de voz, crescimento de cabelos no rosto, queda de cabelo. Olha, pelo que eu pesquisei e por experiência própria, não, porque a quantidade que nós usamos é uma quantidade fisiológica, ou seja, o seu organismo, ele precisa de uma dosagem que através ali do uso, né, do seu dia a dia, você vai aprender qual que é essa quantidade e, claro, com acompanhamento médico, ele vai estar ali diminuindo ou aumentando a dose, tá? O que pode acontecer, que muitos médicos falam se você está com nível de testosterona muito alto, ou seja, se na sua reposição hormonal a dose está alta demais, o que pode acontecer? Oleosidade na pele do rosto principalmente, tá? Então vão aparecer acnes, tanto no rosto como um pouco no colo, nas costas. Essa é a reação mais frequente de testosterona que está com nível muito alto, tá? Que está com uma dosagem ali errada. Muitas meninas também têm muito medo da testosterona e relacionam ela à queda de cabelo, tá? Mas a testosterona natural, como o androgel ou a manipulada que a gente manda fazer na farmácia de manipulação, que é testosterona natural, ela não vai causar queda de cabelo, tá? Se você estiver usando a testosterona natural e tiver com alguma queda de cabelo, pode ser a sua ferritina que esteja muito baixa, então é melhor investigar, tá bom? Agora sim, a testosterona, ela pode trazer queda de cabelo, mas aquela testosterona sintéticas, injetáveis, tá bom? Que são usadas para outros fins, né? Então, ela sim pode causar queda de cabelo, tá? Mas a testosterona bioidêntico natural, ela não vai causar queda de cabelo, tá bom, meninas? Meninas, e o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero ter respondido algumas dúvidas, tá? Que muitas de vocês têm. Se ficou alguma coisa, por favor,
deixem aqui no comentário que eu vou atrás de fazer pesquisa, de perguntar para minha médica e tá respondendo para vocês, tá? Espero que tenha ficado claro que o uso do estriol vaginal ele é seguro sim, mas que é importante a gente estar com os nossos exames em dia. E a mesma coisa, o androgel, que é a testosterona, né, que nós temos disponível na farmácia para uso masculino, mas ela é a mesma testosterona que o nosso organismo também fabrica, tá? O androgel é a testosterona natural, então é só ter cuidado na hora de usar. Vocês viram que um pump é muita coisa, né? A dosagem é alta e a gente consegue estar utilizando ali, fazendo pequenas doses e acompanhando a nossa evolução ali clínica, né, no dia a dia, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu também quero chamar a atenção de vocês que tem uma série aqui no canal que eu resolvi fazer, entrevistando algumas mulheres, onde elas contam a experiência de climatério, menopausa, se fazem reposição, se não fazem, por que não fazem. Então tá uma série bem legal, tá? É um bate-papo bem gostoso, espero que vocês estejam gostando. Sexta-feira agora vai ser o segundo episódio, tá? Então assistam, comentem e também deixem alguma dica de algum vídeo que vocês gostariam que eu fizesse, de alguma pesquisa que eu gostaria, que vocês gostariam de saber mais a fundo, que eu vou pesquisar para vocês e trago aqui no vídeo, tá bom, meninas? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, meninas!